Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito da pré-limpeza. Pré-limpeza ou peneira, né? Os mais antigos, o pessoal mais experiente também conhece por peneiras. E que na verdade são, né? As pré-limpezas são conjuntos de peneiras que fazem retirada das impurezas dos grãos provenientes da roça. Novamente, solicito que vocês acessem o artigo www.construtorenxuto.com.br/blog para adquirirem mais informações, fotos a respeito das pré-limpezas, tá? A obra civil de uma pré-limpeza é uma obra bem simples, né? Não tem nenhuma dificuldade na execução, e são estruturas normalmente pequenas, como muros, né, ou muretas, melhor falando, são muretas com encaixes, esses sim, né, os encaixes precisos para os equipamentos de pré-limpeza, que também na sua montagem são equipamentos simples de montar. Normalmente eles já vêm pré-montados e você consegue fazer um encaixe rápido desses equipamentos, né? Desde que a sua base, a sua estrutura ali em concreto armado esteja devidamente executada conforme as especificações de projeto, tá? Então, a parte civil desse tipo de obra, dependendo do porte do teu projeto agroindustrial, se for de grande porte, vai te exigir maiores fundações, se for de pequeno porte, vai te exigir fundações mais simples, né? Então isso pode variar, tá? Dependendo do teu projeto e dependendo do teu solo. Isso é sempre, né? Assim como em uma obra convencional você está construindo uma casa térrea, você tem um tipo de fundação. Você está construindo uma casa de 2 pavimentos, você tem outro tipo de fundação. Você está construindo um prédio, você tem outro tipo de fundação específico para aquelas cargas. Então, com as pré-limpezas também funciona dessa forma. Quanto maior o porte do equipamento, né, mais complexa vai se tornando a parte de fundação. A parte de superestrutura, ela é basicamente parecida, tá? São muretas, como eu falei para vocês, e que vai variar conforme o tamanho e os encaixes que os fornecedores de equipamento vão te solicitar, tá? Já tive execuções de bases de pré-limpeza só com sapatas. Uma sapata corrida, né, um equipamento pequeno, que não tinha uma frequência, uma oscilação muito grande, né? Isso é uma consideração que é levado nos projetos, é a frequência de oscilação, né? O equipamento ele tem que ficar inerte em cima dessa base e as peneiras é que tem que vibrar numa frequência correta aí, tá? Então, pode ser executada a parte de fundação com sapatas corridas, dependendo do teu tipo de solo e tamanho de equipamento, e também com fundações de estacas cavadas, estacas cravadas, enfim, né? Isso vai depender um pouco do teu equipamento. Mas são execuções bem tranquilas as bases de pré-limpeza. Fundação, né? E a parte de superestrutura, que são muros. A locação desse equipamento também é importante, né? Ela normalmente fica bem próximo ao poço, né? Tem as medidas certas para que você possa, assim que você fizer essa limpeza desse material, ele já cai em uma canaleta ou já cai em um transportador horizontal, que pode ser fita ou pode ser headler, né? E vai te levar até o poço. Esses grãos vão até o poço. A parte de formas exige um pouquinho de cuidado aqui, tá? Aqui a gente já, no poço, são painéis de formas. Aqui você tem que fazer os painéis das suas muretas, mas você tem encaixes para os suportes dessas pré-limpezas. Então o cuidado que você tem que ter aqui onde você vai despender um pouquinho mais de tempo e um pouco mais de atenção, é na parte de formas, tá? Já que a parte de fundação é uma parte bem tranquila de executar, a parte de ferragem também, a parte de armadura é uma parte bem tranquila. Então aqui o cuidado que você tem que ter é na execução das formas, tá? Quando você fizer os teus painéis, entre esses painéis você vai ter que deixar uma espera e um ferro de ancoragem para que esse equipamento seja fixado em cima da tua mureta, tá? Normalmente são ganchos que vão alçar
esse vergalhão de ancoragem, vai estar normalmente especificado, essa barra de ancoragem, ela é especificada pelo fornecedor do equipamento, né, a espessura, a bitola dessa barra de ancoragem que você tem que deixar exposta para que você faça a fixação, mas nada impede que você, junto com o seu projetista, ou você sendo projetista estrutural, você, através dos seus cálculos, determine a bitola dessa barra de ancoragem. Tá? Porque às vezes você recebe um projeto de uma empresa que é fornecedora de equipamentos, né, com uma determinada bitola que você fala, isso aqui está exagerado, isso aqui não precisa dessa informação. Então isso você tem que apurar e tem que levantar junto do seu projetista, ou você sendo projetista, fazer o cálculo. Tá? Por que normalmente eu executo conforme o projeto dos equipamentos? Aqui uma dica. Em função de garantia, né? Os fornecedores de equipamentos às vezes vinculam, sabe, de alguma forma que você não executou da forma que eles pediram. Aí você precisa apresentar os teus cálculos, né? Fornecer para eles as tuas informações do porquê você utilizou uma barra de ancoragem diferente do que eles pediram. Tá? Então, normalmente, dá para se executar conforme eles pedem. Tá? Então, a dica importante que você tem na execução de base de pré-limpeza é na parte de forma. Né, na parte que você vai ter que deixar os suportes, né, aqueles buracos, para que você faça a fixação do equipamento da parte de cima da pré-limpeza, como a gente pode ver aqui na foto. Né, a gente tem a mureta, né, em concreto armado, aí a gente tem toda a estrutura da pré-limpeza em estrutura metálica em azul, e efetivamente a pré-limpeza, os equipamentos ali, as peneiras, entrada e saída, pintado ali em cinza. Então essa parte azul que vai fazer a fixação, vai fazer o encontro da parte da obra civil, né, do muro de concreto, com a parte metálica. Ali vai um grande gancho, né, que vai fisgar essa tua barra de ancoragem e você vai apertar uma rosca com porca e um parafuso nesse gancho. Tá? Então você tem uma porca, você tem um gancho e você tem uma barra de ancoragem. Né? Então conforme você vai apertando, ela vai fazendo esse travamento para você. Tem os detalhes dos projetos lá no artigo que você pode analisar com bastante informação, tem bastante detalhe lá. Tá? Então são estruturas simples, o cuidado aqui é na parte de formas, que você precisa seguir com bastante cuidado as fixações para não ter erro. Não errando essa parte de fixação, as bases de pré-limpeza são equipamentos simples de se executar. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Acessem o artigo www.construtorenxuto.com.br/blog e complementem as informações. Obrigado, um abraço.